Fala investidores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou comentar sobre Klabin, uma empresa no setor de celulose, vou falar sobre o fato relevante, vou falar sobre os dividendos e também uma apresentação institucional da Klabin, que foi a teleconferência que o CFO dela fez. Então, esses resultados seriam referente ao primeiro trimestre de 2023 e eu vou mostrar para vocês os resultados e a visão que a empresa tem de futuro sobre os investimentos que foram realizados. Então, se você gosta desses conteúdos relacionados à avaliação de empresas, a empresa que você gostaria que eu avaliasse, que eu estaria analisando e fazendo um vídeo para vocês. Então, bora pro vídeo. Aqui na apresentação, eu vou destacar só alguns pontos que são mais importantes relacionados ao investimento que a empresa fez recentemente. A Klabin fez alguns investimentos relacionados ao Puma 2 e eu gostaria de mostrar para vocês aqui alguns dados bem interessantes sobre o investimento da empresa. Então a empresa atualmente tem uma área atual de 719 mil hectares, um investimento relacionado a fibras de 4,7 milhões de toneladas, capacidade total de 4,7 milhões de toneladas, e esses dois números de 4,7, uma é de celulose branqueada e a outra que produz aqui a fibra curta. Então, essa fibra curta são aqueles materiais que são derivados de produtos de papéis mais finos. Seria, por exemplo, para produzir o papel higiênico. Então, seria um dos materiais que é utilizado da fibra curta. E aqui do lado direito você tem a fibra longa, que é um material que tem mais resistência. Então, seria, por exemplo, para a produção do papelão ondulado, sacos de papel e o papel cartão. E aqui do lado esquerdo, essa área total de 719 milhões de hectares, temos aqui dividido aquelas árvores de pinos de 178 mil hectares e de eucalipto em torno aí de 129 mil hectares. Nesta parte de baixo temos a celulose integrada em torno de 2,7 milhões de toneladas e aqui do lado a gente tem uma imagem mostrando o que são produzidos com esses materiais. Então seria aquelas garrafas, por exemplo, de suco que a gente vê no supermercado, aquelas caixas de papelões que a gente vê aí no supermercado também. Aqui então tem a caixa de papelão que eu falei agora, aqueles sacos industriais, tudo que é voltado a papel, ela vem produzindo. Então uma das informações que o CFO da Klabin disse, a cada 4 caixas de papelão que a gente vê de embalagens, uma é da Klabin. Então a empresa ela tem um mercado gigantesco, e não somente interno, como também externo. E aí eu vou mostrar para você também sobre a expansão da empresa que ela tem feito. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês a nova máquina que a empresa está introduzindo agora ao mercado, que já está em produção nesse mês 6. É a máquina 6P28, tão falada aí pela Klabin, que finalmente está entrando em execução. E aqui a empresa fala sobre os novos produtos dos projetos relacionados que a máquina estará produzindo. E aqui em cima, nessa seta, você vê que os níveis de produção de ano a ano que vai ser realizado pela empresa nos próximos anos aí, né, 2025, 2026, 2027, daí em diante. Então você tem aí uma escala gigantesca de produção ainda para ser realizada e que essa máquina vai servir aí para ampliar os projetos da Klabin e com os produtos bem sofisticados, bem feitos assim como ela tem feito. E aí, se eu fosse fazer uma análise mais a fundo, eu poderia destacar para vocês, existem alguns produtos que a Klabin está fazendo atualmente, que ela foi a primeira a começar a fazer. E falando de nível mundial, a empresa está muito na frente em relação a várias empresas do setor, e ela vem introduzindo cada dia mais inovações, investimentos em tecnologia e pesquisa. Então é uma empresa que realmente você precisa ver não somente como área de celulose em si, mas também na questão dos avanços nos investimentos relacionados sobre pesquisas e investimentos em tecnologia. Afinal de contas, é uma empresa que realmente investe pesado em tecnologia. Então você precisa fazer uma avaliação um contexto geral antes de investir na empresa. Porque se você investe numa empresa no qual os projetos são desatualizados, as máquinas já não produzem mais possibilidades de recursos diferentes para a empresa, não tendo talvez uma manutenção bem feita, e isso prejudica diretamente no resultado financeiro da empresa. E é isso que a gente precisa ver
em relação aos resultados. E nesse projeto de inovação, a empresa vem trabalhando aqui no papel cartão Eucaliner. Então esse é um novo tipo de papel que a empresa introduziu no mercado e, como eu disse, foi o primeiro craft liner do mundo produzido 100% com fibras de eucalipto. Então isso, além de inovação, você tem a sustentabilidade, e a Klabin sim tem tido aí bons resultados e retornos relacionados à sustentabilidade, fazendo com que ela tenha menos necessidade de terras, ou seja, produzir de forma eficiente, substituindo os plásticos de uso único. Então, muitos plásticos aí, por exemplo, o copo descartável acaba sendo um material de uso único, você usa uma vez e joga fora. E aí vários produtos relacionados a essa linha é o que a Klabin vem direcionando para voltar, por exemplo, como o canudinho também de plástico, que a gente via tanto na época, e hoje a gente percebe que vem sumindo aos poucos esse canudinho de plástico. E aí você também tem aquelas pessoas que aderem a essa ideia, e aí eu falo o comércio em si, e começa também a não aceitar tanto o plástico, tendo a visão da sustentabilidade e tendo a visão também do que pode acontecer no futuro, caso não seja tomada uma direção. E aqui do lado você tem a resiliência de mercado, que a Klabin tem sido aí uma das únicas empresas que consegue ter flexibilidade, ou seja, manter o máximo possível os resultados perene. Então a empresa vem trabalhando para que não haja tanta volatilidade numa empresa no setor na qual ela opera, que é de celulose. E a empresa que sabe fazer essa resiliência faz com que seus lucros sejam mais permanentes possíveis, e isso para o acionista gera proventos, tá? Então isso é muito importante. Não adianta você ter um dividend yield altíssimo num período, igual no caso da Suzano, e aí em períodos não tão promissores assim, você tem prejuízos e não receber nada de proventos. Então, para você que deseja ser acionista, entrar numa empresa no setor de celulose, você precisa fazer essas pesquisas mais a fundo para que você não veja simplesmente o dividend yield. E caso você queira fazer essa pesquisa que eu estou fazendo aqui nesse momento, eu vou deixar o link para vocês do Investidor 10, e aí é só você clicar aí no link na descrição e fazer o seu cadastro. E além do cadastro, você também pode adquirir a assinatura da plataforma, e que a plataforma tem aqui dois tipos de assinatura. Existe a assinatura anual e também tem a assinatura que seria 2x3, então seria 2 anos que você estaria pagando e recebendo 3 anos aí de assinatura na empresa. E se você for analisar o valor, você tem aqui R$ 238,80 por um ano, e aqui por 3 anos, você está ganhando um ano, tá? Então, por 3 anos, você estaria pagando R$ 477,60. E aí você tem 3 anos dessa plataforma. Pessoal, vale muito a pena, tá? Aqui você consegue fazer todo o gerenciamento de carteira que você tem. Você consegue, inclusive, colocar aqui os dados das empresas que você possui. Ou seja, você pode montar uma carteira aqui como a minha, por exemplo, e aí de mês a mês, cada aporte que você vai realizando, você pode colocar aqui na plataforma e ela vai mostrando para você o crescimento que você está tendo, tanto de ganho de capital quanto em valor de mercado. E aqui embaixo, por exemplo, você pode adicionar os ativos, e aqui embaixo você pode comparar a rentabilidade da sua carteira, por exemplo, com o Ibov e com vários outros índices. E você vê que no caso da minha carteira, ela só perde para Small, que seria um índice representado por Small Caps. Só que é um índice bem volátil, como você percebe que em linha vermelha, né, ela tem uma volatilidade bem grande. Ao contrário da minha carteira, por exemplo, que está em azul, que tem uma volatilidade aqui de forma bem tranquila, só perdendo aqui para o CDI em termos de volatilidade. Aqui dentro do site você consegue ver como estão os seus ativos, né? A proporção que eu tenho aqui de Banco ABC, a quantidade em TRPL, em Copel, em Sanepar, em Porto Seguro, e aí ele vai mostrando a porcentagem da sua carteira que você tem e o valor também. Então eu estou mostrando para vocês um resultado que eu estou tendo em relação aos investimentos que eu venho fazendo ao recorrer de 2 anos, e com valores que qualquer pessoa que seja educadamente falando financeira consegue aportar. Então são valores bem baixinhos mesmo, aí, em torno de 250, 300 reais por mês, que vocês vão vendo aqui a evolução dessa carteira ao longo do tempo, tá bom? E aqui você tem, por exemplo, a posição por setor. Aqui eu tenho o setor financeiro, que é de 36%, e utilidades públicas, de 63% aqui. Descendo mais aqui embaixo, você tem os segmentos, seguradoras, saneamento, bancos e energia elétrica,
que atualmente tem uma composição de 45% da minha carteira, e aqui você tem a posição atual das ações que eu tenho. Então, a partir daqui, vamos dar continuidade na avaliação da Klabin. Então, eu posso clicar aqui em cima no Investidor 10, e aí ele vai me direcionar para a página inicial, e é só pesquisar aqui o código ou o nome da empresa. Pode digitar aqui Klabin, e aí você tem aqui a 3, a 4 e a 11. Entre a 4 e a 3 eu prefiro a 4, tá bom? E entre a 4 e a 11, eu prefiro a 11 em termos de liquidez. Mas se você for comparar as duas, não faz tanta diferença de uma para outra. Então vamos direto aqui na 11 para a gente poder fazer essa avaliação. A cotação da 11 atualmente está em torno de R$ 21,41. Lembrando que uma ação com o código 11 seria Unity. Essa 4 significa que é preferencial, a 3 significa que é uma ação ordinária, ou seja, direito de voto, tá? Resumindo é isso. E para você ter direito de voto, você teria que ter aí uma posição acionária bem grande na Klabin. Então, para você que é pequeno ali, investidor iniciante, não faz sentido, até pelo fato não somente da liquidez, mas também dos dividendos, que é reduzido um pouco, tá bom? E para compor as ações em units, a gente tem 4 ações da Klabin com preferenciais e uma como ordinária, tá? E aí formando 5 ações que dá esse valor de R$ 21,41. E aí se você for dividir R$ 21,41 por 5, esse seria a média do valor da cotação das ações 3 e 4. Então, basicamente isso. Do lado aqui temos a valorização atual da empresa de 5,32%. Do lado temos o PL em torno de 5%, que é muito bom inclusive. Depois a gente tem o PVP, que geralmente essas empresas no setor de celulose têm um PVP mais alto mesmo, até porque a empresa é muito eficiente. E aí se você for analisar os pares, temos aqui a Irani, que tem um PVP um pouco mais baixo, mas aí você precisa analisar também a empresa, e eu vou fazer análise para vocês aqui da Irani num futuro próximo, tá bom? E aí temos aqui o dividend yield da empresa de em torno de 7%, e a partir daqui temos a cotação da empresa aqui embaixo. E se você for analisar nos últimos 10 anos, a cotação da empresa está meio que lateralizando aí nesse último ano aí de 2021 a 2023. Então você percebe que existe meio que uma barreira, né? Uma região aqui de resistência que a empresa vem fazendo, e possivelmente rompendo essa barreira, ela pode começar a disparar aqui em breve. E aí se você for analisar o passado da empresa, que a gente tem como referência, você tem aqui uma lateralização durante 2016 a 2019, e aí depois que a empresa rompeu essa região, se você pegar aqui, por exemplo, ela rompeu essa linha aqui, ela começou a subir, né? E aí decorrente da pandemia, ela vem caindo ao longo desse tempo. Então aqui embaixo a gente tem os dados do payout da empresa, de 35%, a margem líquida vem tendo aí um retorno de 23,8%, que é um valor muito bom. Eu considero um valor bom acima de 15%, ou seja, ela superou essa marca tranquilamente. E aí você tem outros dados aqui que você precisa analisar, tá? Analise com calma aí. Se você tiver alguma dúvida, eu vou falando aqui nos vídeos abaixo no comentário também. Eu respondo nos comentários, tá? Então você pode me perguntar, por exemplo, sobre a questão da dívida, né, sobre o ROI aqui, por exemplo, que seria o retorno que a empresa vem tendo sobre o valor investido. E aí você não pode analisar somente números, você também tem a apresentação institucional que eu mostrei lá atrás, que inclusive eu vou deixar na descrição o link para você. Então você pode baixar aí a apresentação institucional e ler várias páginas lá, né? São mais de 80 páginas para você ler, para você entender sobre esses resultados da empresa, que vai gerar muito mais retorno para a empresa. Então esse ROI que você está vendo aqui ainda não está refletindo sobre o investimento que a empresa tem feito. Então você precisa analisar a empresa com a visão de futuro também. E aí descendo para a gente falar sobre dividend yield, temos aqui 7% atualmente, mas em média a Klabin tem pago em torno de 3,99% nos últimos 5 anos. Então aqui embaixo a gente tem alguns detalhes muito interessantes. Por exemplo, sobre a questão de dividendos, a empresa paga rápido, tá? Então ela tem aqui a Datacom no mês 5, 5/5 de 2023, e ela pagou no dia 16 do mesmo mês de 2023, mês 5. Então, embaixo é a mesma coisa, você tem aqui o mês que ela pagou, mês 2 de 2023, e aí a Datacom foi no dia 13, e ela pagou no dia 24 do mesmo mês
mês 2 de 2023. E na maioria das vezes, ela apresenta esses resultados bem interessantes, que é o pagamento rápido dos dividendos. Isso faz muita diferença no seu caixa. Está sempre pingando dinheiro ali e você pega aquele dinheiro dos dividendos e reinveste. Eu, por enquanto, não tenho a Klabin na carteira, mas é uma empresa que eu venho avaliando há algum tempo e eu pretendo sim estar adquirindo mais para frente. E claro, com critérios bem rigorosos, você tem que realmente estudar a empresa, avaliar se ela se encaixa no seu perfil. Lembrando novamente que é uma empresa cíclica por conta do setor, então ela pode compor a sua carteira de dividendos, mas não como uma carteira previdenciária, tá? Separa essas duas coisas. Carteira previdenciária é aquela que você tem os dividendos mais reloginho ali, todo mês, certinho, né, praticamente. Então seria mais o setor de energia, o setor de saneamento, esses setores voltados para seguros, o setor também de banco é muito bom. E se você seguir somente esses setores aí que eu estou te mostrando, já é mais do que interessante você ter aí até mais de uma empresa no mesmo setor, tá bom? Isso vai depender do capital, do valor que você tem para poder investir. Então, se você tem pouco dinheiro, não faz sentido você ter 10, 20 ações na carteira. Agora, se você tem um valor maior, aí você sim pode fazer uma diversificação maior, investir aí em umas ações diferentes, talvez até fazer mesmo algumas ações que também pagam dividendos, mas de crescimento e com um risco um pouco maior. Você consegue fazer sim tudo isso, claro, fazendo bem feito, tendo um resultado bem interessante. E aqui o último dado que eu gostaria de apresentar da empresa está relacionado a lucro vezes cotação. E aí é só você conferir esse lucro líquido aqui, ó, que subiu bastante. Então, se você fosse comparar hoje a cotação vezes o lucro líquido da empresa, hoje ela estaria avaliada em R$ 27,00. A cotação atual está em torno de R$ 21,40. Então, existe a possibilidade aqui de, nos próximos anos, uma correção dessa cotação, e aí isso pode variar de ano a ano ou simplesmente meses. E como é uma empresa mais cíclica, essa cotação ela pode subir o mais breve possível, assim como você pode reparar nos anos anteriores também. Teve uma valorização bem alta da cotação nos anos de 2014 e também nos anos de 2019. E se você chegou até aqui, eu gostaria de fazer um pedido que seria para você se inscrever, ativar o sininho de notificação e dar o like no vídeo. Deixe esse like aí no vídeo, fazendo favor, que aí você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, tá? Esse vídeo ele vai ser levado para várias pessoas que pretendem investir e mostrar as empresas corretas para que elas investam, sem que elas fiquem caindo em empresas que elas não são lucrativas, tá? Empresas duvidosas. Então, deixa o like aí, que é o próprio YouTube, o algoritmo do YouTube, faz com que esse vídeo divulgue cada vez mais. Então, a única coisa que eu preciso que você faça, deixa o seu like, curte aí esse vídeo pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e foi um grande prazer apresentar esse vídeo para você. Você com certeza merece esse vídeo porque você está estudando, se dedicando e o seu esforço faz com que você tenha grandes resultados. Até o próximo vídeo, valeu!